No profundo labirinto que chamamos de vida, existe um caminho pouco explorado e cercado de mistério, conhecido por apenas alguns poucos. Esse caminho, que muitos ignoram ou desconhecem, é trilhado por aqueles que buscam compreender verdades profundas e ocultas sob a realidade aparente. Ao longo dos séculos, diversas tradições esotéricas e ocultistas têm preservado práticas que, embora poderosas, são frequentemente mal compreendidas. Entre elas, destaca-se uma disciplina que exige autocontrole e dedicação: a retenção de sêmen. À primeira vista, essa prática pode parecer um simples exercício de autonegação, uma renúncia deliberada aos prazeres imediatos da vida. Contudo, para os praticantes da sabedoria ancestral, ela representa muito mais do que isso. A retenção de sêmen é considerada um poderoso canal para a manifestação e uma chave que abre as portas para uma fonte imensa de potencial criativo, existente dentro de todos nós. Compreender essa jornada implica desvendar os segredos da energia vital e do potencial humano. Esse caminho, no entanto, não é fácil de seguir. Ele é exigente e demanda coragem, pois leva o praticante a uma jornada de intensa autodescoberta. Aqueles que se comprometem com essa prática devem estar preparados para enfrentar impulsos profundos e emoções destrutivas, elementos que frequentemente nos prendem e nos limitam. Não é uma jornada para os fracos ou para aqueles que buscam conforto imediato. É, ao contrário, um chamado para aqueles que almejam dominar a si mesmos e transcender os obstáculos internos. Vivemos em uma sociedade que celebra a satisfação de desejos e incentiva a indulgência em quase todos os aspectos da vida. A renúncia é vista com desconfiança e muitas vezes é subestimada. No entanto, ao observar a história, encontramos filósofos e estudiosos esotéricos que nos mostram outra perspectiva. Esses pensadores, como Pitágoras e Hermes Trismegisto, valorizavam o autocontrole, entendendo-o como um caminho essencial para liberar os poderes latentes da alma. Nesse contexto, a retenção de sêmen ganha um significado profundo. Ela se torna uma prática que desafia o comportamento impulsivo e abre o caminho para um estado elevado de consciência e realização pessoal. A jornada da retenção de sêmen é, essencialmente, uma jornada de autodescoberta profunda e transformadora. Ao decidir trilhar esse caminho, o praticante se compromete a explorar camadas de si mesmo que, muitas vezes, permanecem ocultas para a maioria. A prática exige que se olhe para dentro, que se questione e enfrente aspectos internos que são, por natureza, complexos e desafiadores. É um exercício contínuo de se observar, de compreender as próprias motivações e, principalmente, de transformar os impulsos e as emoções que muitas vezes limitam nossa capacidade de crescimento. O autocontrole necessário para essa prática não é facilmente alcançado. Requer dedicação, paciência e uma força de vontade que muitos podem considerar extrema. No entanto, para aqueles que buscam entender e dominar seus próprios desejos, a retenção de sêmen oferece uma oportunidade única de autossuperação. Ela convida o praticante a dominar os impulsos que tendem a nos distrair de nossos objetivos mais elevados, ajudando-o a fortalecer a mente e o espírito no processo. Quando um indivíduo opta por essa prática, ele se compromete com algo além do físico. Ele busca uma compreensão mais profunda de sua natureza, um mergulho no próprio ser que vai além do prazer imediato. Cada momento de autocontrole, de recusa consciente em ceder ao desejo, torna-se uma oportunidade de introspecção, de fortalecimento. Nesse processo, o praticante começa a se ver de forma mais clara, reconhecendo suas fraquezas e desafios, mas também descobrindo novas forças e habilidades que, até então, estavam adormecidas. O caminho da autodescoberta pela retenção de sêmen
também implica uma observação cuidadosa das próprias emoções. Em muitos momentos, o praticante é confrontado com sentimentos intensos, desejo, frustração, até mesmo raiva ou angústia. Esses sentimentos são comuns e fazem parte da experiência humana. No entanto, ao praticar a retenção, o indivíduo aprende a observar essas emoções com calma e clareza, desenvolvendo a habilidade de controlá-las, em vez de ser controlado por elas. Essa capacidade de observar, sem reagir impulsivamente, torna-se uma ferramenta poderosa no processo de autodomínio. Em nossa sociedade moderna, somos constantemente incentivados a ceder aos nossos desejos e a buscar satisfação imediata. A ideia de renunciar a esse conforto, de resistir a um impulso tão profundamente enraizado, pode parecer estranha, até mesmo desnecessária para muitos. Contudo, ao longo da história, vemos exemplos de pensadores e sábios que valorizavam a autodisciplina e o autocontrole como caminhos para a verdadeira liberdade. Para eles, o domínio de si mesmo não era uma negação da vida, mas uma forma de transcendê-la, de viver com propósito e significado. O praticante que decide abraçar a retenção de sêmen como uma prática espiritual encontra, portanto, um caminho que o conduz a um autoconhecimento intenso. A cada momento de contenção, ele aprende mais sobre si mesmo, suas resistências, suas fraquezas e, ao mesmo tempo, sua força interior. Esse processo de autodescoberta, embora difícil, é extremamente recompensador, pois leva ao entendimento de que o verdadeiro poder reside no controle dos próprios impulsos. É importante destacar que essa prática não se trata apenas de privação ou abnegação. A retenção de sêmen é, em última análise, uma escolha consciente de conservar e direcionar a energia vital para fins mais elevados. Em vez de permitir que essa energia seja dissipada, o praticante aguarda e a utiliza para fortalecer a mente e o espírito. Esse ato de contenção voluntária simboliza um compromisso com o desenvolvimento interior, uma decisão de viver com propósito e de buscar uma vida mais plena e significativa. Para os antigos, a retenção de sêmen era vista como uma forma de preservar a própria essência, a fonte de vida e criação. Era considerada uma prática sagrada, que fortalecia o espírito e permitia ao indivíduo acessar níveis mais elevados de compreensão e realização. A autossuperação alcançada por meio dessa prática abre portas para um mundo de possibilidades, de uma vida vivida com intenções mais profundas e conscientes. Para aqueles que buscam não apenas sobreviver, mas realmente viver, a retenção de sêmen oferece um caminho único para a autorrealização. Ao trilhar o caminho da autodescoberta, o praticante se depara com uma verdade essencial. A vida não é apenas uma sequência de desejos a serem satisfeitos, mas uma oportunidade de crescimento e transformação. Cada vez que ele escolhe se controlar, ao invés de ceder, ele se aproxima mais de seu eu verdadeiro, de uma versão de si mesmo que é livre das amarras dos impulsos imediatos. A prática, portanto, se torna um instrumento de evolução pessoal, um meio de alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmo e do universo ao seu redor. Assim, a retenção de sêmen não é meramente um ato de renúncia, mas uma celebração do potencial humano. Ela representa a escolha de viver de forma intencional, de usar cada momento como uma oportunidade de crescimento e de explorar a própria capacidade de autorreflexão e autodomínio. Para os que buscam uma vida com significado, esse caminho pode oferecer insights profundos e uma conexão única com o próprio ser. Os filósofos da antiguidade tinham uma visão singular sobre a vida, o autoconhecimento e o domínio das próprias paixões. Para nomes como Pitágoras e Hermes Trismegisto, o autocontrole era uma virtude fundamental, um caminho direto para a verdadeira sabedoria e o poder interior. Eles acreditavam que os desejos desenfreados limitavam a expressão do potencial humano e que a retenção
ou o controle sobre os impulsos mais básicos, permitia ao indivíduo acessar um nível de consciência mais elevado. Ao longo do tempo, esses filósofos influenciaram não apenas seus contemporâneos, mas também pensadores de gerações futuras, que viam no autocontrole uma forma de liberar os potenciais ocultos da alma. Para Pitágoras, conhecido tanto por sua influência no campo da matemática quanto no misticismo, o domínio de si mesmo era uma ciência espiritual. Ele acreditava que a energia que cada pessoa possui poderia ser cultivada e redirecionada para alcançar um estado de harmonia interior. Pitágoras via o autocontrole como um catalisador para uma transformação espiritual, uma espécie de alquimia da alma. A retenção de sêmen, em particular, representava para ele uma forma de preservar essa energia e canalizá-la para atividades e pensamentos elevados, contribuindo para o desenvolvimento espiritual e pessoal. Hermes Trismegisto, outro pensador influente, tinha uma visão similar sobre o autocontrole e o poder da retenção. Associado às doutrinas herméticas e conhecido por seus ensinamentos místicos, Hermes acreditava que o domínio das paixões humanas era essencial para alcançar a verdadeira sabedoria. Em seus textos, ele frequentemente comparava o processo de transformação interna a uma alquimia, onde a mente e o espírito passavam por uma série de refinamentos até atingir um estado de pureza. Para ele, a retenção de sêmen era uma maneira de acumular e direcionar a energia vital, utilizando-a para criar e manifestar realidades mais elevadas. A visão desses filósofos sobre o autocontrole, especialmente no que diz respeito aos desejos físicos, contrastava fortemente com as ideias predominantes em nossa sociedade atual. Vivemos em uma época em que a indulgência e a gratificação instantânea são celebradas, e a ideia de restringir qualquer prazer é vista muitas vezes como uma forma de repressão. Contudo, para Pitágoras e Hermes Trismegisto, o autocontrole não era uma restrição da vida, mas um caminho para alcançar o verdadeiro poder. Eles entendiam que o domínio dos próprios desejos libertava o indivíduo, permitindo-lhe viver de acordo com uma vontade mais elevada. A disciplina da retenção de sêmen, nesse contexto, não é apenas uma prática isolada, mas parte de uma filosofia de vida que busca a transcendência. Esses filósofos viam o autocontrole como uma ferramenta para moldar o próprio destino, uma forma de escapar dos ciclos de desejos e impulsos que frequentemente mantêm o ser humano preso em um estado de insatisfação constante. A retenção permitia a esses praticantes uma experiência de liberdade interna, onde a energia, ao ser preservada, poderia ser direcionada para realizar grandes feitos e alcançar uma profunda paz espiritual. Pitágoras ensinava que o autocontrole proporcionava um tipo de fortaleza interior, uma força invisível que sustentava a mente e o espírito em tempos de adversidade. Ele comparava a prática da retenção à construção de uma fundação sólida, sobre a qual o ser humano poderia construir uma vida alinhada com valores mais profundos. Ao evitar a dissipação de sua energia, o indivíduo se fortalecia, criando um espaço interno onde a sabedoria e a clareza de pensamento podiam florescer. Pitágoras acreditava que essa prática ajudava a despertar a consciência e a perceber a realidade de forma mais profunda e conectada. Hermes Trismegisto, por sua vez, usava a metáfora da serpente da sabedoria para descrever o autocontrole. Em seus ensinamentos, ele enfatizava que o desejo era como uma serpente adormecida dentro de cada um. Quando domada, essa serpente se tornava uma aliada, ajudando o praticante a desvendar os mistérios mais profundos do universo. No entanto, se deixada livre, ela poderia ser destrutiva, arrastando a pessoa para um estado de escravidão aos prazeres momentâneos. Para Hermes, a retenção de sêmen era uma forma de domar a serpente. Canalizando essa energia,
para o autoconhecimento e a realização de propósitos mais elevados. A filosofia de autocontrole defendida por esses pensadores antigos reflete uma visão de mundo em que o ser humano é visto como um ser em constante evolução, sempre em busca de sua melhor versão. Pitágoras e Hermes acreditavam que a alma humana possuía uma imensa capacidade de crescimento e transformação e que o autocontrole era a chave para acessar esse potencial. O domínio das paixões permitia que o indivíduo se libertasse de influências externas e vivesse de acordo com uma verdade interna, alinhada com sua essência. Esses ensinamentos, apesar de antigos, continuam a ressoar em nossos tempos, especialmente para aqueles que buscam um caminho de autoconhecimento e crescimento pessoal. A retenção de sêmen, portanto, deve ser vista não apenas como uma prática isolada, mas como parte de uma tradição maior de busca pela sabedoria e pela autossuperação. Ao praticar a retenção, o indivíduo não está simplesmente resistindo aos impulsos físicos, mas seguindo uma filosofia de vida que o ajuda a desenvolver uma conexão mais profunda consigo mesmo e com o universo ao seu redor. Assim, a perspectiva dos filósofos antigos sobre a retenção de sêmen nos convida a reavaliar a forma como encaramos nossos desejos e impulsos. Em vez de vê-los como algo a ser satisfeito imediatamente, podemos enxergá-los como oportunidades de crescimento, como ferramentas que nos ajudam a entender mais sobre nossa verdadeira natureza. Ao seguir os passos de Pitágoras e Hermes Trismegisto, o praticante moderno encontra um caminho que não apenas fortalece o corpo e a mente, mas também desperta o espírito para uma realidade mais ampla e significativa. A prática da retenção de sêmen vai além do autocontrole. É um processo de alquimia interna que transforma a energia bruta em um poder refinado e espiritual. Assim como os alquimistas da antiguidade buscavam transformar metais comuns em ouro, o praticante transforma o desejo físico em um tipo de ouro espiritual, uma energia que impulsiona o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Essa ideia de alquimia interna, amplamente difundida em tradições místicas, representa um caminho de autossuperação que ressignifica os impulsos humanos, canalizando-os para o desenvolvimento e a manifestação de propósitos mais elevados. Na prática da retenção de sêmen, o indivíduo começa a perceber que o desejo, quando dominado, é uma poderosa força criativa. A energia sexual é uma das mais intensas que possuímos e, quando controlada, pode ser direcionada para alimentar a mente, o corpo e o espírito. Em vez de ser uma fonte de prazer efêmero, essa energia é conservada e transformada em algo mais duradouro. O processo é comparável à transmutação alquímica. O que era uma simples vontade física se torna combustível para a realização de grandes feitos e para a criação de uma realidade mais significativa. Para alcançar essa transformação, o praticante deve aprender a redirecionar sua energia para dentro. A retenção de sêmen se torna, então, um exercício de contenção voluntária, onde cada impulso e cada desejo são conscientemente observados e guiados para um propósito maior. É um processo que envolve paciência e disciplina, pois requer que o indivíduo resista à gratificação imediata em favor de um objetivo mais profundo. Esse esforço cria uma base sólida para o crescimento pessoal, permitindo que o praticante se torne mais consciente e presente. Ao longo do tempo, essa prática de retenção transforma o praticante em um escultor de seu próprio destino. Ele não é mais escravizado por desejos e impulsos, mas se torna o mestre de suas próprias energias. Com o tempo, essa habilidade se reflete em outros aspectos da vida. O praticante começa a perceber que sua força de vontade se fortalece, sua clareza mental aumenta e sua capacidade de tomar decisões alinhadas com seu propósito se intensifica. A transformação pessoal proporcionada pela retenção de sêmen
é um processo contínuo de refinar e purificar a própria essência. Para compreender essa alquimia interna, é importante observar o papel central que a energia sexual desempenha em nosso corpo e nossa mente. Tradicionalmente, a energia sexual é vista como a força vital que nos impulsiona, que nos conecta ao nosso poder criativo. Essa energia é conhecida por muitos nomes em diferentes culturas. É o Qi, da medicina tradicional chinesa, o Prana, na filosofia indiana, e o espírito vital em diversas tradições esotéricas. A retenção de sêmen permite que essa energia vital seja preservada e utilizada para fortalecer e elevar o praticante. Nesse processo de transformação, o desejo bruto passa por uma metamorfose, assim como o carvão se transforma em diamante sob pressão. O que antes era apenas uma pulsão física, torna-se uma fonte de clareza mental, visão criativa e propósito. Essa transmutação interna simboliza o compromisso do praticante com o autodesenvolvimento e a disciplina, pois ele está disposto a sacrificar a satisfação imediata em busca de uma realização mais profunda e duradoura. Essa prática ajuda a cultivar uma mente mais equilibrada e resiliente, capaz de enfrentar os desafios da vida com serenidade e determinação. A alquimia interna da retenção de sêmen também se reflete na saúde e no bem-estar geral do praticante. Muitos relatos sugerem que a prática ajuda a melhorar a concentração, a memória e o foco. A energia preservada intensifica a capacidade do praticante de se concentrar em suas metas e de permanecer motivado, mesmo diante de obstáculos. Além disso, a retenção pode ter um impacto positivo no humor e no estado emocional, promovendo uma sensação de paz interior e de equilíbrio. Essa estabilidade emocional é fundamental para o crescimento espiritual, pois permite que o praticante mantenha a mente tranquila e focada. A prática da retenção, portanto, funciona como um processo de purificação do corpo e da mente. Ao manter essa energia dentro de si, o praticante é capaz de observar seus próprios impulsos com uma clareza que não seria possível de outra forma. Ele aprende a lidar com as próprias emoções sem ser dominado por elas, e a transformar sentimentos de desejo, ansiedade ou raiva em oportunidades de crescimento. Essa capacidade de transformar emoções e impulsos em forças positivas é o que torna a prática da retenção uma verdadeira alquimia da alma. Esse processo de transmutação é profundamente enriquecedor, pois permite que o praticante alcance um estado de autossuficiência e de autoconhecimento. Ele se torna menos dependente de fatores externos para se sentir completo, pois encontra dentro de si mesmo uma fonte de força e de paz. Esse estado de independência emocional e espiritual é uma das maiores conquistas da prática, pois coloca o praticante em sintonia com seu verdadeiro eu e com sua essência mais pura. A transformação pessoal proporcionada pela retenção de sêmen não ocorre de uma só vez. É um processo gradual que exige comprometimento e persistência. No entanto, os benefícios são perceptíveis a cada etapa. Com o tempo, o praticante começa a perceber mudanças em sua maneira de pensar, de agir e de se relacionar com o mundo ao seu redor. Ele se torna mais focado, mais centrado e mais consciente de suas escolhas, o que lhe permite viver de maneira mais autêntica e alinhada com seus valores. A alquimia interna que a retenção de sêmen promove nos ensina que o verdadeiro poder reside em nossa capacidade de direcionar nossas energias para fins nobres. Em vez de ser uma prática de negação ou privação, a retenção se torna um caminho para a realização pessoal, onde o praticante pode manifestar seus sonhos e objetivos com uma força que antes parecia inalcançável. Ele se torna o próprio alquimista de sua vida, transformando cada desejo, cada impulso, em uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Assim, ao praticar a retenção de sêmen,
o indivíduo se torna um exemplo vivo da alquimia interna, a capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, o comum em excepcional. Ele se torna um mestre de si mesmo, alguém que compreende que o verdadeiro poder não está na satisfação dos desejos momentâneos, mas na capacidade de direcionar a própria energia para a criação de uma vida plena e significativa. Ao longo da história, místicos e sábios de diversas tradições compreenderam o autocontrole como uma das virtudes essenciais para alcançar a verdadeira paz e poder pessoal. O autocontrole, especialmente no contexto da retenção de sêmen, era visto por essas tradições como uma prática fundamental para aqueles que buscavam não apenas conhecer o mundo externo, mas também dominar seu próprio universo interno. Essa prática era valorizada entre os gnósticos antigos, os místicos taoístas e outras correntes esotéricas que viam no controle dos desejos uma forma de elevar a consciência. Os gnósticos, por exemplo, acreditavam que a matéria e os impulsos físicos eram barreiras que mantinham o ser humano preso a uma existência superficial. Para eles, a retenção de sêmen representava um caminho de purificação, uma forma de livrar-se das influências da carne e de aproximar-se de uma compreensão mais elevada da realidade. A disciplina de resistir aos impulsos materiais era vista como um processo de refinamento da alma, que permitia ao praticante conectar-se com uma fonte de sabedoria e de iluminação interna, alheia ao mundo das aparências e dos prazeres fugazes. Da mesma forma, no taoísmo, o autocontrole era uma virtude que possibilitava ao praticante alinhar-se com o Tao, a força fundamental que permeia o universo. Os mestres taoístas ensinavam que o controle sobre os desejos permitia ao indivíduo conservar sua energia vital, o Qi, e utilizá-la para alimentar o corpo e o espírito. A retenção de sêmen, nesse contexto, era uma prática de preservação do Jing, a essência vital, que, ao ser conservada, aumentava a longevidade, a clareza mental e o vigor físico. Essa prática de autocontrole era vista como uma forma de fortalecer a conexão entre o praticante e as forças naturais que governam o cosmos. Para essas tradições, o autocontrole representava não apenas uma renúncia aos prazeres imediatos, mas uma oportunidade de alcançar uma liberdade interna verdadeira. Ao resistir aos impulsos, o praticante deixava de ser prisioneiro de seus desejos e se tornava o mestre de sua própria vontade. Essa capacidade de controlar os desejos era considerada um sinal de poder, pois permitia ao indivíduo transcender os ciclos de vazio e insatisfação que surgem da busca incessante por prazer. Assim, o autocontrole era visto como um caminho para a iluminação e para a paz duradoura. Essas tradições também alertavam para os perigos de uma vida sem autocontrole. A indulgência desenfreada, segundo essas doutrinas, não apenas esgota a energia vital, mas também aprisiona o indivíduo em um estado de insatisfação constante. Os desejos, quando deixados sem controle, tornam-se como correntes que mantêm a mente e o espírito presos a uma existência limitada e superficial. A prática da retenção de sêmen, portanto, era uma forma de quebrar essas correntes e de acessar um estado de consciência mais amplo e expansivo. A retenção de sêmen era, assim, considerada o crisol, onde o verdadeiro poder pessoal era forjado. Para os gnósticos e místicos taoístas, essa prática permitia que o praticante se libertasse das amarras dos impulsos básicos e que sua energia fosse redirecionada para a descoberta de sua essência mais elevada. Ao manter essa energia dentro de si, o indivíduo cultivava uma fonte interna de força que fortalecia sua resistência mental e emocional, permitindo-lhe enfrentar os desafios da vida com serenidade e determinação. Para essas tradições místicas, o desejo humano, quando descontrolado, era uma fonte de sofrimento e de escravidão. A prática da retenção
transformava esse desejo em uma força de motivação e clareza. Ao conter seus impulsos, o praticante começava a perceber que o desejo em si não é um inimigo, mas uma ferramenta poderosa para o autodesenvolvimento. Ao reter essa energia e resistir ao impulso de satisfazê-lo imediatamente, o indivíduo experimentava uma transformação interior profunda que o ajudava a atingir um estado de paz e de equilíbrio. A prática do autocontrole, portanto, não era vista como uma repressão dos desejos, mas como uma forma de canalizá-los para um propósito maior. O desejo, quando contido e redirecionado, passava por uma metamorfose, transformando-se de uma pulsão física em uma força de motivação espiritual. Esse processo de transmutação era fundamental para as tradições místicas, pois permitia que o praticante transcendesse os limites de sua condição humana e alcançasse uma compreensão mais ampla e verdadeira de sua própria existência. Para o praticante moderno, o valor da retenção de sêmen e do autocontrole permanece o mesmo. Em um mundo onde a gratificação instantânea é frequentemente incentivada e onde o autocontrole é visto como uma limitação, essas práticas oferecem uma alternativa para aqueles que buscam uma vida mais plena e significativa. A retenção de sêmen, assim como o autocontrole em geral, pode ajudar o indivíduo a encontrar uma fonte interna de força e de paz que independe de circunstâncias externas. Ao trilhar esse caminho, o praticante é convidado a explorar seu verdadeiro potencial e a descobrir que a liberdade não reside na satisfação dos desejos, mas na capacidade de governar sua própria mente e seu próprio espírito. Essa liberdade interna, conquistada através do autocontrole, é a verdadeira recompensa da prática, pois ela permite que o indivíduo viva em harmonia consigo mesmo e com o universo ao seu redor. Em resumo, o autocontrole, na perspectiva dos místicos antigos, era um caminho de autossuperação e de iluminação. A prática da retenção de sêmen, longe de ser uma mera renúncia, representava uma jornada de transformação interna, onde o desejo, ao ser contido, se tornava um recurso valioso para o autodesenvolvimento. Para aqueles que desejam transcender os impulsos mundanos e encontrar uma paz duradoura, a prática do autocontrole e da retenção de sêmen oferece um caminho para uma vida com propósito e significado. O desejo humano é uma força poderosa e, quando contido, passa por um processo de metamorfose que transforma sua energia bruta em algo muito mais refinado e valioso. Esse processo, na prática da retenção de sêmen, se torna um verdadeiro refinamento da alma, onde o praticante transforma impulsos primitivos em ferramentas para o desenvolvimento espiritual e pessoal. A retenção, assim, torna-se não apenas uma disciplina, mas um processo contínuo de purificação que revela a essência do indivíduo, aproximando-o de uma compreensão mais profunda de si mesmo. Na natureza, observamos que forças como a pressão e o calor transformam elementos comuns em substâncias raras e valiosas. Da mesma forma, o desejo, quando mantido sob controle e redirecionado, passa por um processo de pressão interna que o refina, transformando-o em uma força de motivação e clareza. O desejo, que inicialmente se apresenta como uma pulsão física, evolui e se torna uma fonte de inspiração e de visão criativa. Esse processo de refinamento interno permite ao praticante acessar um nível mais profundo de sua consciência, onde ele pode encontrar respostas para perguntas fundamentais e insights sobre seu próprio propósito. No processo de retenção, cada momento de autocontrole atua como um passo em direção ao autoconhecimento. Ao observar os próprios impulsos sem ceder a eles, o praticante desenvolve uma visão clara de suas emoções e motivações, tornando-se mais consciente de quem realmente é. Essa prática ajuda a revelar as camadas da personalidade
que estão frequentemente escondidas sob os desejos imediatos. É um exercício de autoobservação e de paciência, onde o praticante aprende a lidar com os próprios pensamentos e sentimentos de forma mais consciente e controlada. O desejo, quando contido, transforma-se em uma força criativa e visionária, que pode ser utilizada para alimentar a mente e o espírito. Esse processo é semelhante ao trabalho de um escultor que, ao moldar uma peça de mármore bruto, revela uma forma bela e harmoniosa. Da mesma forma, a retenção de sêmen permite que o praticante esculpa seu próprio caráter e refine sua própria essência. A cada impulso controlado, ele está moldando uma versão de si mesmo mais elevada, mais consciente e mais alinhada com seus valores e objetivos. O conceito de refinamento da alma também se refere à transformação das emoções. Em vez de ser dominado por sentimentos de desejo ou frustração, o praticante aprende a observar essas emoções de forma neutra, sem reatividade. Ele percebe que as emoções, assim como o desejo, são forças que podem ser transformadas em algo positivo, desde que sejam direcionadas de forma consciente. Esse processo de transmutação emocional permite que ele liberte sua mente de padrões destrutivos, abrindo espaço para sentimentos de paz, equilíbrio e harmonia. Essa prática de contenção de energia e de refinamento emocional fortalece o praticante, ajudando-o a desenvolver uma mente resiliente e uma vontade firme. Ele se torna menos suscetível a distrações e mais focado em seus objetivos. A retenção de sêmen, assim, atua como um processo de fortalecimento mental, onde o praticante aprende a manter o controle de seus pensamentos e a resistir às tentações que poderiam desviá-lo de seus propósitos. Esse controle mental é essencial para o crescimento espiritual, pois ajuda o praticante a permanecer em sintonia com sua essência e com seus ideais mais elevados. Ao longo do tempo, esse refinamento da alma traz ao praticante uma sensação de paz interior que não pode ser encontrada em prazeres momentâneos. Ele se torna menos dependente das satisfações externas e mais capaz de encontrar a felicidade e a realização dentro de si mesmo. Esse estado de autossuficiência emocional é um dos maiores benefícios da prática, pois ele liberta o praticante das amarras da busca incessante por prazer. Em vez de procurar algo fora, ele encontra tudo o que precisa em seu próprio ser. A retenção de sêmen também promove um tipo de clareza mental que é fundamental para o autoconhecimento. Ao conservar essa energia vital, o praticante percebe que sua mente se torna mais calma, mais focada e mais capaz de perceber as coisas com nitidez. Essa clareza mental é essencial para o processo de autodescoberta, pois permite que o praticante enxergue além das aparências e das distrações do mundo externo, acessando uma compreensão mais profunda de sua própria natureza. Essa visão clara ajuda a orientar suas decisões e a escolher caminhos que estejam em harmonia com sua essência. Esse processo de refinamento da alma, promovido pela retenção de sêmen, é um caminho de transformação pessoal que fortalece o praticante em todos os níveis. Ele se torna uma pessoa mais consciente, mais equilibrada e mais determinada, capaz de enfrentar os desafios da vida com coragem e serenidade. A prática ajuda a desenvolver uma mente que não se deixa abalar facilmente, uma mente que é capaz de manter o foco e a determinação, mesmo diante das dificuldades. Esse estado de resiliência e de clareza é o que permite ao praticante alcançar o autodomínio e viver em harmonia com seus princípios. Assim, o processo de refinamento da alma ensina ao praticante que o verdadeiro poder não reside em satisfazer todos os desejos, mas em aprender a controlá-los e a transformá-los em algo mais elevado. A retenção de sêmen se torna uma prática de fortalecimento interno, onde o desejo, ao invés de ser visto como um obstáculo, é transformado em uma oportunidade de crescimento.
Essa prática simboliza um compromisso com a busca pela melhor versão de si mesmo e com o propósito de viver de forma plena e significativa. Para aqueles que escolhem trilhar esse caminho, o processo de refinamento da alma oferece uma experiência de vida rica e profunda. Eles não estão apenas resistindo aos impulsos, estão utilizando cada momento de contenção para esculpir uma existência alinhada com seus valores e com seu propósito mais elevado. Esse processo é uma celebração do potencial humano e uma prova de que o verdadeiro poder reside no autoconhecimento e no autocontrole. O conceito de alquimia espiritual, abordado por místicos e filósofos, encontrou em Paracelso um de seus maiores defensores. Paracelso, renomado alquimista e médico do século XVI, acreditava que o refinamento do espírito era o verdadeiro caminho para grandes realizações. Em sua visão, a prática de transmutação interna, semelhante à alquimia, era essencial para alcançar o que ele chamava de grande obra, um processo pelo qual o ser humano poderia se transformar em sua versão mais pura e poderosa. Esse processo implicava não apenas em transformar o corpo físico, mas, sobretudo, em elevar a mente e o espírito. Para Paracelso, o autocontrole e a disciplina eram os elementos fundamentais dessa transformação. A retenção de sêmen era vista como uma prática de refinamento energético, onde o indivíduo conservava uma energia essencial que, ao invés de ser dissipada, poderia alimentar a mente e o espírito. Paracelso compreendia essa prática como uma maneira de fortalecer o fogo interior, uma metáfora para a força de vontade e a capacidade de direcionar a própria energia para a realização de objetivos elevados. Ele via nessa prática uma oportunidade de purificar o ser, transformando desejos básicos em um tipo de poder espiritual. Paracelso ensinava que a verdadeira alquimia não era apenas a transformação de metais em ouro, mas a transmutação das paixões humanas em forças de elevação. A retenção de sêmen, nesse contexto, simbolizava o domínio sobre a natureza inferior e a escolha de viver em harmonia com o próprio propósito. Esse domínio é o que diferencia o praticante comum do alquimista espiritual. Aquele que é capaz de moldar a própria realidade ao focar sua energia em intenções mais elevadas. Para Paracelso, essa prática era uma demonstração de força e de autossuficiência, uma prova de que o verdadeiro poder reside dentro de cada um. A influência de Paracelso vai além do autocontrole. Ela inspira uma visão holística do ser humano, onde o corpo, a mente e o espírito estão interligados e devem ser cuidados de maneira integrada. Ele acreditava que, ao praticar o autocontrole e conservar a energia vital, o praticante poderia alcançar não apenas a saúde física, mas também a clareza mental e a iluminação espiritual. Esse equilíbrio entre os diferentes aspectos do ser era visto como o objetivo final da grande obra, uma forma de viver de maneira plena e em sintonia com as leis universais. Paracelso também enfatizava que essa prática não era exclusiva de uma cultura ou de uma religião. Ele reconhecia que diferentes tradições espirituais, tanto no Oriente quanto no Ocidente, utilizavam o autocontrole e o refinamento interno como ferramentas para alcançar a autossuperação. Para ele, essa era uma verdade universal, uma prova de que o caminho da retenção e do autocontrole era um dos pilares do desenvolvimento humano em qualquer cultura. Assim, a prática da retenção de sêmen, na perspectiva de Paracelso, é uma forma de alquimia pessoal, onde o indivíduo transforma desejos em forças de crescimento, limitações em oportunidades de autossuperação. Paracelso acreditava que essa prática ajudava a revelar o potencial humano mais profundo, aquele que é capaz de transcender as limitações impostas pelo corpo e pela mente.
Essa visão alquímica continua a inspirar aqueles que buscam um caminho de transformação pessoal, mostrando que o autocontrole é, em última análise, uma chave para a liberdade e para a realização do verdadeiro potencial. No processo de retenção de sêmen, o praticante não enfrenta apenas a necessidade de controle físico. Ele se depara com o desafio de confrontar suas próprias sombras internas. Esse termo, sombras internas, refere-se aos aspectos da psique que muitas vezes permanecem ocultos e que incluem emoções e impulsos menos nobres, como a raiva, a inveja, a ganância e a luxúria. Para aqueles que se propõem a trilhar o caminho da retenção, o enfrentamento dessas forças é inevitável. Elas se manifestam como obstáculos e, ao mesmo tempo, como oportunidades de crescimento e autoconhecimento. Essas sombras representam uma parte essencial do ser humano e não podem ser simplesmente ignoradas ou reprimidas. No entanto, quando não são reconhecidas, elas assumem o controle, limitando a capacidade do indivíduo de experimentar a paz interior e o equilíbrio. A retenção de sêmen, ao desafiar o praticante a dominar um impulso tão profundo, força-o a encarar essas sombras de frente. Ao lidar com o desejo e a tentação, ele é compelido a questionar suas motivações e a identificar as raízes de suas emoções. Esse processo de autoanálise ajuda a expor padrões de pensamento e comportamento que muitas vezes impedem o crescimento. Ao confrontar as próprias sombras, o praticante adquire uma compreensão mais profunda de sua natureza e de sua relação com o mundo ao redor. Ele percebe que emoções como a luxúria e a inveja não são intrinsecamente más, mas energias que, se direcionadas de maneira consciente, podem se transformar em forças construtivas. Ao invés de lutar contra essas emoções, ele aprende a utilizá-las como ferramentas para desenvolver o autodomínio. Esse processo de aceitação e transformação é essencial para o crescimento espiritual, pois permite que o praticante integre essas partes de si mesmo, em vez de se dividir internamente. Esse enfrentamento das sombras internas pode ser visto como um processo de iluminação interior. Em vez de deixar que as sombras obscureçam sua verdadeira essência, o praticante utiliza a prática da retenção para lançar luz sobre esses aspectos. Ele se torna mais consciente de seus próprios limites e vulnerabilidades, e, ao fazer isso, fortalece sua capacidade de resistir às tentações. Esse fortalecimento emocional o ajuda a se libertar dos ciclos de satisfação e insatisfação que frequentemente governam a vida humana. Cada ato de resistência fortalece sua força de vontade e reduz o poder que esses impulsos têm sobre ele. A prática da retenção, nesse sentido, é uma ferramenta para a autossuperação. Ela permite que o praticante, ao se deparar com suas sombras, construa uma relação mais saudável e equilibrada com seus próprios desejos. Ao invés de ver o desejo como uma ameaça, ele começa a encará-lo como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Cada momento de autocontrole torna-se uma afirmação de seu compromisso com uma vida alinhada com seus valores e com seu propósito maior. Esse processo de confronto e transformação das sombras internas não é fácil. Ele exige paciência, coragem e uma disposição para enfrentar o que há de mais profundo dentro de si mesmo. No entanto, os benefícios são imensos. O praticante não apenas aprende a controlar suas emoções e impulsos, mas também desenvolve uma visão clara de quem realmente é. Ele percebe que sua identidade não é definida pelos desejos e emoções que experimenta, mas pela maneira como escolhe responder a eles. No contexto da retenção de sêmen, essa clareza de visão é essencial. Ao se ver livre das sombras que obscurecem sua percepção, o praticante pode acessar uma compreensão mais profunda de sua própria natureza e de sua relação com o mundo. Ele se torna capaz de enxergar além das aparências
e de entender o verdadeiro significado de suas ações. Esse nível de consciência é uma das maiores conquistas da prática, pois coloca o praticante em sintonia com seu eu mais elevado. Assim, a prática da retenção de sêmen se torna uma jornada de autoconhecimento e de autossuperação, onde cada sombra enfrentada é uma etapa em direção ao despertar interior. O praticante aprende a ver o mundo de maneira mais clara e a agir com mais propósito, cultivando uma mente e um coração livres das amarras das emoções descontroladas. Ele se torna um ser humano mais completo, mais consciente e mais alinhado com seu propósito, vivendo em harmonia consigo mesmo e com o universo. A figura da serpente, amplamente presente nas tradições esotéricas e místicas, possui um simbolismo complexo, representando tanto a tentação quanto a sabedoria. Para aqueles que praticam a retenção de sêmen e buscam autodomínio, a serpente surge como uma metáfora para o desejo e o impulso instintivo. No entanto, ela não é apenas um símbolo de tentação, mas também de transformação e conhecimento profundo. Quando controlada, a serpente do desejo se transforma em uma fonte de sabedoria, capaz de elevar o praticante a níveis mais elevados de consciência e entendimento. Na tradição hermética, por exemplo, Hermes Trismegisto associa a serpente à sabedoria e ao conhecimento oculto. Em seus ensinamentos, ele descreve a relação entre o que está acima e o que está abaixo, revelando que o domínio sobre o mundo interior reflete-se no mundo exterior. A serpente, nesse contexto, representa a energia interna, o desejo que, quando controlado e direcionado, se torna um canal para o conhecimento espiritual. Ao aprender a domar a serpente, o praticante é capaz de transformar impulsos primitivos em uma força que alimenta o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Essa transmutação da serpente do desejo em sabedoria é um processo que exige paciência e disciplina. No entanto, o esforço é recompensado pela profundidade de entendimento que o praticante adquire sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. A energia que antes era direcionada para a satisfação imediata é agora canalizada para o desenvolvimento da mente e do espírito, gerando uma transformação que afeta todos os aspectos da vida. Essa capacidade de transformar o desejo em um poder construtivo é uma das conquistas mais valiosas da prática da retenção. O símbolo da serpente também está presente em várias culturas e religiões, muitas vezes representando o ciclo da vida, morte e renascimento. Na prática da retenção de sêmen, o desejo não é destruído, mas renovado e renascido em uma forma mais elevada. Ele é integrado ao praticante de uma maneira que promove equilíbrio e harmonia, permitindo-lhe utilizar essa energia como um instrumento para atingir sua realização pessoal e espiritual. Assim, a serpente do desejo, ao ser dominada, passa de uma tentação a uma aliada. Ela deixa de ser uma força incontrolável e se torna uma fonte de inspiração e de sabedoria. O praticante, ao aprender a controlar essa energia, descobre que a verdadeira sabedoria não está em eliminar o desejo, mas em compreendê-lo e transformá-lo em uma força que fortalece a mente, o corpo e o espírito. A prática da retenção de sêmen não apenas fortalece o autocontrole, mas também amplifica a capacidade do praticante de manifestar sua vontade. No âmbito esotérico, acredita-se que a energia vital conservada através da retenção possui um poder transformador, funcionando como uma força magnética que atrai pessoas, oportunidades e circunstâncias alinhadas aos propósitos elevados do praticante. Essa energia, ao invés de se dispersar, é direcionada para a criação de uma realidade que reflete as intenções mais profundas do indivíduo. A ideia de que a retenção intensifica a capacidade de manifestação não é nova. Ela se encontra em várias tradições espirituais e místicas.
Esses ensinamentos afirmam que a energia sexual é uma das forças mais potentes do ser humano e, quando conservada e canalizada, tem o poder de elevar o praticante e tornar mais clara sua visão de mundo. Por meio dessa prática, ele não apenas aprimora sua disciplina, mas também adquire uma presença que ressoa com seus objetivos e desejos mais elevados. Essa presença se manifesta como uma aura sutil, uma força magnética que silenciosamente influencia as pessoas e as circunstâncias ao seu redor. Ao conservar essa energia, o praticante experimenta uma sensação de foco e clareza mental que intensifica sua capacidade de visualização. Ele é capaz de direcionar seus pensamentos e intenções de maneira mais precisa, o que contribui para a manifestação de seus objetivos. Esse estado de mente clara e determinada permite que ele defina metas com mais segurança e visualize seus desejos de forma vívida, fortalecendo o caminho para realizá-los. A prática da retenção, assim, age como um centro de poder que concentra energia para alimentar a força de vontade e a capacidade de realização. Para o praticante, o processo de retenção é como o ato de um arqueiro que puxa a corda do arco com força e precisão antes de lançar a flecha. Quanto mais energia ele conserva, mais controle ele possui sobre seu próprio arco interno e, portanto, mais precisão ele consegue em suas ações e decisões. A cada ato de retenção, ele acumula uma força invisível que fortalece sua intenção e a torna mais potente. Esse poder interno é o que torna possível uma manifestação mais eficaz, como se o próprio universo começasse a conspirar em favor de seus desejos. Em várias tradições esotéricas, a força vital, que se eleva ao ser conservada, é representada pelo movimento ascendente da energia pelos centros energéticos ou chakras do corpo. Essa energia, quando não é dissipada, move-se para o alto, passando pelos diferentes chakras e ativando áreas da consciência que intensificam o insight, a intuição e a clareza mental. Esse movimento interno fortalece a conexão entre o praticante e seu eu superior, alinhando-o com uma fonte de conhecimento e poder que transcende o ego e suas limitações. Ao cultivar essa força, o praticante se torna um imanizador de sua realidade. Ele aprende que, ao alinhar seu desejo com sua vontade elevada, ele atrai situações, pessoas e eventos que ressoam com seu propósito. Essa conexão entre vontade e realidade reflete a famosa lei de atração: semelhante atrai semelhante. A força interna, acumulada através da retenção, emana para o exterior e age como um catalisador que aproxima o praticante dos cenários e das circunstâncias que favorecem seus objetivos. A retenção de sêmen, portanto, é mais do que uma prática de autocontrole. É um processo de autodomínio que transforma o desejo em um recurso estratégico para a criação de uma realidade alinhada com a verdadeira essência do praticante. Cada momento de autocontrole e cada impulso contido tornam-se uma declaração de compromisso com seus valores e sua visão de mundo. Ele compreende que o poder de manifestar não reside apenas em pensamentos ou palavras, mas na capacidade de focar sua energia e de direcioná-la de maneira intencional e disciplinada. Além do poder de manifestação, essa prática também promove a estabilidade emocional, ajudando o praticante a lidar com os desafios e a manter uma atitude equilibrada. Ele aprende a observar o próprio desejo sem reagir a ele, desenvolvendo uma resistência mental que o torna menos suscetível a distrações. Essa estabilidade emocional é fundamental para a manifestação, pois permite que o praticante mantenha o foco em seus objetivos, independentemente das circunstâncias externas. Sua força de vontade se torna inabalável, e ele adquire a confiança para enfrentar desafios sem desviar de seus propósitos. A capacidade de manifestar suas intenções se torna, portanto, uma extensão da sua prática de retenção.
O praticante compreende que ele é o arquiteto de sua própria realidade e que cada ato de autocontrole é uma forma de alimentar a força que molda sua vida. Ao conservar essa energia e direcioná-la para seus objetivos, ele se torna o esculpidor de seu próprio destino. Essa compreensão traz um sentido profundo de responsabilidade, pois ele sabe que cada escolha e cada pensamento contribuem para a realidade que ele está criando. No fim, a prática da retenção de sêmen ensina que o poder de manifestar não está em ceder aos impulsos, mas em aprender a controlá-los e a utilizá-los como forças para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Ao conservar e direcionar sua energia vital, o praticante acessa um potencial que transcende as limitações físicas e mentais. Ele se torna um agente ativo em sua própria vida, um criador de sua realidade, capaz de transformar seus desejos em ações e suas ações em resultados. Assim, a retenção de sêmen e a manifestação da vontade caminham juntas, como dois aspectos de um mesmo processo de autossuperação. O praticante não está apenas resistindo ao desejo, ele está aprendendo a transformá-lo em uma fonte de poder que o auxilia a viver com propósito e a criar a realidade que reflete seu eu mais autêntico. Ele se torna, enfim, o autor de sua própria história, manifestando suas intenções com clareza, foco e determinação. Na prática da retenção de sêmen, o praticante não está apenas controlando um impulso, mas concentrando uma energia que é fundamental para a criação de sua realidade. Essa energia, ao ser conservada e dirigida de maneira consciente, permite que o praticante desenvolva um nível de foco e intenção raramente alcançado em um mundo repleto de distrações. Cada ato de retenção se torna uma oportunidade de refinar a mente, de canalizar pensamentos e emoções para um propósito específico e, assim, moldar o próprio destino com clareza e intenção. O poder do foco, quando alimentado pela retenção de energia, transforma a maneira como o praticante encara suas metas e desafios. Ele não se deixa abalar por distrações externas ou pelas próprias flutuações emocionais, pois sua mente está ancorada em uma fonte de energia estável. Esse estado de atenção concentrada é essencial para a manifestação de intenções, pois permite que ele mantenha o alinhamento entre seus pensamentos, palavras e ações. A prática se torna, então, um meio de fortalecer o seu músculo mental, aprimorando sua capacidade de visualizar e de concretizar aquilo que deseja. Esse foco, aliado à energia conservada, intensifica a capacidade do praticante de manifestar seus objetivos. Ao concentrar sua energia em um propósito, ele evita que ela se disperse em atividades sem importância, mantendo-a direcionada para as ações que realmente importam. Esse poder de concentração aumenta sua eficiência e sua capacidade de realizar o que deseja, pois cada ato de retenção serve como um lembrete de seu compromisso com suas metas e com seu propósito de vida. Ele aprende a fazer escolhas mais conscientes, que contribuem para a realização de sua visão de mundo. A prática da retenção também atua como um processo de simplificação da vida. Ao se libertar das exigências de desejos e impulsos imediatos, o praticante cria espaço para se concentrar no que realmente importa. Ele se torna menos propenso a buscar gratificações externas e mais disposto a cultivar uma vida interior rica e significativa. Esse estado de independência emocional é um dos maiores benefícios da prática, pois ele aprende a buscar realização dentro de si mesmo, em vez de procurar em fontes externas e passageiras. Esse estado de foco mental e de energia conservada é comparável à ação de um artesão que esculpe uma obra-prima. Cada escolha, cada ato de autocontrole e cada decisão se tornam parte do processo de criação de sua própria realidade. Ele compreende que a verdadeira maestria não está em evitar os desejos, mas em saber direcioná-los para objetivos que estejam alinhados com sua essência.
Esse domínio sobre a própria mente e energia se reflete em todos os aspectos de sua vida, tornando-o mais consciente e conectado ao seu propósito. A retenção de sêmen, nesse sentido, é uma prática que integra a mente, o corpo e o espírito. Ela permite que o praticante explore e desenvolva seu potencial pleno, moldando uma realidade que é uma expressão autêntica de quem ele é. Ao longo do tempo, ele se torna um ser humano mais consciente, mais focado e mais alinhado com seus valores e com sua visão de mundo. Ele compreende que o verdadeiro poder de criação não está em reagir a cada impulso, mas em direcionar sua energia para o que realmente importa. No final, a retenção de sêmen ensina que a criação de uma realidade significativa não depende apenas de desejos e intenções, mas da capacidade de focar e direcionar a energia de maneira consciente. Ao conservar essa energia e mantê-la focada em suas metas, o praticante se torna um co-criador de sua vida, alguém que vive de maneira intencional e autêntica. Ele compreende que cada momento de autocontrole é um passo em direção à realização de seus sonhos e ao cumprimento de seu propósito. Após explorar profundamente as práticas e ensinamentos da retenção de sêmen, fica evidente que essa jornada transcende o simples autocontrole. É, na verdade, um chamado para a autossuperação e o domínio dos aspectos internos que frequentemente obscurecem o verdadeiro potencial do ser humano. Em um mundo que incentiva a gratificação instantânea e as respostas rápidas aos desejos, escolher um caminho de propósito e disciplina requer coragem e compromisso com algo mais elevado. A retenção de sêmen se revela, então, como uma iniciação nos mistérios da autossuperação. Cada momento de autocontrole, cada impulso resistido, fortalece a conexão entre o praticante e seu eu mais autêntico. Ele compreende que o verdadeiro poder não reside em satisfazer os desejos imediatos, mas em transformar esses desejos em uma fonte de energia para manifestar sua própria visão de vida. Esse processo de transformação é a essência do autodomínio, uma prática que ensina o praticante a ser o autor de sua própria história. Ao responder a esse chamado, o praticante adentra um caminho de autoconhecimento que o leva a confrontar suas sombras, a desenvolver uma clareza de propósito e a explorar seu potencial pleno. Ele descobre que a verdadeira liberdade está em governar seus próprios impulsos e utilizar suas energias de forma intencional. Cada ato de retenção se torna um símbolo de seu compromisso com uma vida significativa e de sua disposição de viver em sintonia com sua essência e propósito. O mundo moderno pode se beneficiar enormemente das lições contidas nessa prática. Em tempos de excessos e distrações constantes, o autodomínio e a disciplina oferecem uma rota alternativa para aqueles que buscam profundidade, clareza e paz interior. A retenção de sêmen nos convida a resgatar valores atemporais que promovem o crescimento, a sabedoria e a conexão com o que realmente importa. Ela nos lembra de que, ao nos dedicarmos ao desenvolvimento interno, podemos alcançar uma força e uma paz que não são afetadas pelas circunstâncias externas. Assim, a prática da retenção se torna mais do que uma escolha pessoal. Ela é uma contribuição para um mundo que anseia por verdadeiro poder e sabedoria. Ao viver com propósito e intenção, o praticante se torna um exemplo de autossuficiência e integridade, inspirando outros a explorarem também suas capacidades e a buscarem uma vida alinhada com seus valores mais profundos. Concluímos, então, que a retenção de sêmen não é uma simples prática de abstenção, mas uma jornada de transformação e de conexão com o propósito de vida. É um caminho que ensina o valor do autodomínio e da criação consciente de uma realidade que ressoe com nosso verdadeiro eu. Que possamos, ao longo dessa jornada, descobrir a força e a paz que habitam em nosso interior e, com elas, moldar uma vida de significado e realização.